Enquanto eu realmente não me autoconhecer em todos os meus sentimentos, eu não vou conseguir muitas vezes, não é blindar, porque a palavra blindar seria afastar a pessoa, seria harmonizar, para que eu esteja num estado de frequência onde essa frequência negativa não me ataca. Né? A gente pode botar em ondas, não é exatamente dessa forma, mas vamos botar que as ondas negativas andassem aqui embaixo. É só um exemplo. Aqui no meio são as ondas mais tranquilas, onde a vibração negativa não chega. E tem as altas, que estão aqui em cima. Ou seja, eu estou no nível tal que daqui não consegue, em hipótese nenhuma, chegar aqui. Então, se eu estou nessa harmonia, a vibração negativa não consegue chegar perto de mim. Por isso, o autoconhecimento. Por isso, a reforma íntima. Por isso que tanto a gente bate nesses itens. Então, não faz sentido o que eu ouvi a minha vida inteira, e escuto até hoje, e já falei isso para muitas pessoas, que quando tu vê uma pessoa falando, nossa, porque eu odeio uma pessoa, porque eu não gosto, porque eu isso, porque eu falando coisas, né, que não consegue esquecer, que a pessoa não consegue. Aí, eu já ouvi isso, e eu já falei isso para alguém. Não faz isso porque tu está sofrendo mais, a outra pessoa não está nem sabendo o que tu está fazendo. E tu está sofrendo ela, tu está fazendo mais mal para ti do que para ela. Sempre. Isso sempre vai acontecer. Então, isso faz sentido. Sim. Tudo que eu emano para outra pessoa negativamente, automaticamente eu estou criando para mim mesmo. Positivamente também. Positivamente também, com certeza. Vale para os dois lados. Né? A outra pessoa vai receber ou não, dependendo do estado vibratório em que ela se encontra. O exemplozinho que eu digo. Né? Às vezes eu estou aqui no meio, esse aqui não vai chegar essa energia não vai chegar. E quando a gente sabe quem é que está emanando energia, a gente ora por essa pessoa. Mesmo que a gente não Sim. também não vou gostar da pessoa. Mas, cara, deita a cabeça no travesseiro, pensa nela, faz uma oração, pede para que ela seja feliz, seja sempre iluminada, ilumine a cabeça dela, que ela mude, que ela consiga. Só fazendo isso já não vai assim melhorar 100%, porque, como ele falou, tipo, a gente não consegue ainda ter um autoconhecimento, manter a vibração sempre lá em cima. Nem o Divaldo conseguiu isso com tantos anos de experiência. Ia dar exatamente esse exemplo. Divaldo deu uma palestra agora, nos últimos dias, ele falou exatamente isso. Ele foi parar no hospital, porque ele achou que era um problema físico, e na verdade era influenciação espiritual. O próprio Divaldo passou por essa situação. Então, se realmente ele passa, todos nós estamos sucintos a passar. Não quer dizer que não conseguimos. Não quer dizer que o Divaldo não conseguiu, nós não podemos conseguir. Não. Depende de cada um de nós. Né? O Divaldo pode ter uma leve deslize, né? E ter acontecido isso. Né? Dá para separar as proporções, né? Porque ele é muito mais visado do que qualquer um de nós em função do conhecimento que ele traz para a humanidade. Quando a gente começa a sentir algo, que você muitas vezes sente raiva, que você começa a não se sentir bem durante o dia do seu trabalho, sem nada mais, o que nós pensamos? Primeiramente, nós temos que começar a ver isso. Qual o conjunto de pensamentos que eu estou tendo aí de uma hora atrás, um pouco antes? Esse pensamento você já teve em outros dias. Mas nesse dia, principalmente, como se fosse hoje, eu estou, sem mais nem menos, eu comecei a ficar ruim, eu comecei a ficar chateado, sabe? Eu vejo uma pessoa, isso não tem nada a ver comigo, mas é eu que estou dessa forma. O que eu preciso fazer? Daí vem a história que ela estava falando ali. Mas então é alguém que está pensando fortemente em mim e está me influenciando.
Pode ser também, mas na maioria das vezes não. E também, como você falou aí, no caso de a gente orar. Primeiramente, a gente tem que orar por nós. Né? Para quê? Para que a gente consiga contrabalançar essas energias. Em segundo, nós temos que dar um jeito de sair daquele quadro de pensamentos e de ideias que estão surgindo para nós. Quando eu saio daquele quadro, eu estou fora de qualquer situação dessa. Daí entra naquilo que o Cleio está falando. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso me conhecer. Porque eu preciso saber o que é meu e o que não é. De que forma que aquilo está chegando. Senão a gente não consegue se desvencilhar. Lógico, você vai lá, você faz uma prece, te alivia. Por que te alivia? Não é porque você travou, é por causa que você melhorou a tua vibração. Então, muitos que estavam te alcançando naquele momento, já não te alcançam mais. À medida que você vai, vamos supor assim, se limpando, é um termo até bem grosseiro, que não é isso, mas à medida que a gente vai se limpando, vamos supor assim, dos pensamentos arrazoados vindo da gente, a gente vai realmente sair. Porque essas vibrações não é assim, essa faixa é aqui, daí um pouquinho, a outra é aqui, não. A gente vai saindo paulatinamente dentro dessas vibrações. Daí sim, à medida que você sai dentro delas, então essa ressonância daí não acontece. É onde a gente começa a voltar ao normal. E daí a gente sente, pô, não era nada, eu não estava com problema de coração, eu não estava com uma gripe, era algo que estava me incomodando. O que é? Na maioria das vezes é o meu próprio pensamento. Na grande maioria das vezes isso é, olha, segundo a espiritualidade, diz uma média de 90% é o que nós estamos pensando, é o que vai criar essas situações para nós. Porque não é o outro que está pensando no Nazareno, mas eu entro dentro de uma faixa energética e vibratória de outros que têm vários tipos de pensamentos e ideias e que muitas vezes não se coadunam com a mim. E daí então é onde eu entro dentro dessa situação. Desculpa aí. Às vezes um caso eu quero falar que um pensamento bate com uma. Sim, sim. E tu tá naquela vibração, tu entrou naquele enmarado de pensamentos. E o autoconhecimento é exatamente para isso. Para a gente saber se aquele sentimento é meu ou é de influenciação de alguém que está me obsidiando. Né? Na maioria das vezes, como o Nasa falou, é meu mesmo. Então, se eu realmente conhecesse o meu sentimento, eu ia dizer que isso é meu. Eu preciso trabalhar esse sentimento aqui para superar ele. Superar o que é? Né? Entender aquele sentimento, reconhecer que eu sou falho nele ainda e traçar um caminho para que eu possa melhorar naquele sentimento. Né? Mais algum comentário? Foi feita uma pergunta no grupo que eu participo da seguinte forma: o obsessor que cobra o seu algoz, ele cobra não por maldade, mas para lembrar o seu algoz do erro que ele cometeu, com ele, entre aspas. Então, nós estamos numa grande discussão, mas uma grande discussão sobre esse assunto. Se o obsessor cobra o seu algoz apenas para lembrar do mal ao qual foi feito, em determinado ponto ele vai deixar de ser um obsessor. Você concorda com isso? Sim. Tá. Qual seria a sua opinião nesse sentido? Qual o sentido? Nesse sentido do obsessor cobrar o seu algoz, aparecer, viver cobrando para lembrar o seu algoz do mal que ele fez. Muitas vezes ele não está lembrando, ele está cobrando com raiva. Eu vou ler aqui para responder a tua pergunta. É cruel reconhecer que, em muitos casos, o obsessor é alguém com quem tivemos ligações em vidas passadas ou nessa. Nossas ações e escolhas podem ter contribuído para o seu desequilíbrio, gerando um ciclo de
se reconheceu que foi prejudicado pelo outro. Eu acho que estou no direito de cobrar. Esse é o pensamento dele. E cada um tem o direito de fazer aquilo que acha correto. Claro que toda ação tem uma consequência. Mas voltando aqui à obsessão, ele se acha no direito e começa a cobrar. Cobrar, cobrar, cobrar. E aí muitas vezes não é só lembrar. Porque eu não quero só lembrar. Eu quero prejudicar para que ele sinta a mesma dor que eu senti. E aí como é que eu consigo mensurar a dor que eu senti? Eu não consigo mensurar. Então eu quero que ele sofra muito para, acho eu, né, na minha concepção, que aquilo vai compensar aquilo que ele me fez. Mas na verdade uma coisa não compensa a outra, né? Um puxando para um lado, outro puxando para o outro, que não resolve nada. Mas respondendo a pergunta do Marcos, quando um deles toma por vontade se melhorar e busca efetivamente essa melhora, isso não acontece do dia para a noite, isso leva bastante tempo. Esse encarnado ou desencarnado que me obsedia, muitas vezes encarnado, percebe que essa pessoa não é mais aquela pessoa que cometeu tantas atrocidades no passado. Hoje ele começou a mudar. Ontem, no passado, cometeu uma série de atrocidades. Às vezes os dois juntos, às vezes um contra o outro, e assim vice-versa. Mas hoje ele está mudando. Hoje ele escolheu um caminho diferente. Vendo isso, muitas vezes, o desencarnado busca esse mesmo caminho. Então, o que a gente sempre costuma dizer, né? O obsidiado nem sempre é alguém que me quer fazer mal, mas sim um professor que me ensina a mudar os meus atos. Da forma dolorida, muitas vezes, mas alguém que te busca para te buscar um caminho melhor, te obriga a buscar um caminho melhor, porque tu não quer mais sentir aquela influenciação, tu não quer sentir aqueles sentimentos, então tu busca um caminho. Muitas vezes eu venho parar na casa espírita, e aí eu sou ajudado, consequentemente ele é ajudado. Então, se a gente pensar de forma grosseira, talvez eu não estivesse aqui, não sei muito de vocês, mas talvez eu não estivesse aqui, com certeza, se não tivesse tido essas cobranças do ontem. Não tivesse feito eu buscar para parar de sentir muitas coisas do que eu sentia. Né? Eu gostaria de não ser polêmico nesse assunto, mas tanto no mundo material como no mundo espiritual, se eu te empresto um dinheiro, te dou uma data para você me pagar, chega essa determinada data, você não me paga, você tem que cobrar. Né? Sim. Nada mais justo, certo? Isso é a lei da matéria, tem o direito de cobrar. Se tu não me pagas, eu irei insistir na cobrança, certo? Minha resposta do grupo foi a seguinte: você tem o direito de cobrar sim. Ok, você foi feito, você emprestou um crédito, entre aspas, né, digamos assim, e esse crédito foi quebrado, não houve acordo, não houve uma ressarcimento. Na minha opinião, tá, respondi para o grupo da seguinte forma: eu acho que todo ser humano, né, da matéria, quanto do lado, quanto do espírita, tem o direito de cobrar, sim. Né? É claro, uma cobrança bem diante, sem, palavra para dizer assim, sem se tornar agressivo. Tu estás me devendo, eu posso te cobrar todos os dias, com educação, com aperto de mão, com abraço, com freio. Chegou a tarde, e daí, meu irmão, como é que tu estás? Vamos lá, vamos resolver. Eu, na minha opinião, obsessor, minha opinião, tá? Ele tem o direito à cobrança, sim, tá? Da medida, da forma que ele for cobrar. Aí já não vira uma obsessão, Marcos, já foge um pouquinho do que é obsessão, porque obsessão é o cobrar algo que eu acho de direito. E quando a gente fala em obsessão, a gente não fala de objeto, matéria. Não, eu estou fala? falando, Sim.
Eu- citei o exemplo com a matéria. Porque a gente fala. E busquei também, talvez a minha palavra não tenha sido colocada corretamente, e também coloquei do lado espiritual. Essa criatura que está cobrando, na minha opinião, se ele está cobrando com educação, se ele está lembrando ao meu devedor que ele está me devendo, mas está cobrando de uma forma aleatória, não muito agressiva, mas está lembrando, olha, você fez isso, então procura não fazer de novo. Na minha opinião, ele tem o direito de cobrança sim. Mas isso você falou encarnado e desencarnado? Não, justamente. Se tem um exemplo de matéria e se tem um exemplo de espiritual. Deu para entender, não? Não, porque se for de encarnado para encarnado, até pode acontecer isso aqui. Agora, se for de desencarnado para encarnado, é uma obsessão normal. Configura e não tem esse meio termo. Não, porque daí não tem como. Porque quando eu saio daqui com essa ideia de cobrança, é porque eu não me melhorei ainda. Se eu encosto em alguém, eu vou fazer essa pessoa adoecer. Isso é obsessão. Não tem como não ser. Entende? Porque mesmo um parente que saia daqui, vai para a espiritualidade, está doente, se ele volta para dentro de casa, ele está obsidiando, sem querer, mas está obsidiando os parentes. Sim, concordo. Daí, então, nesse ponto, não tem como ser de direito dele fazer cobrança. Depois que saiu daqui, não tem mais que cobrar. Aí, essa cobrança poderia, no caso, acontecer de encarnado para encarnado aqui. E cobrar matéria. Em matéria, mas fora da matéria, não. O Rio Nazaré Martins, que gosta de todos, dando o exemplo dele, e a tua resposta. O efeito, a obsessão ele até não está entendendo, não está argumentando que não seja obsessão. Sim. O que ele está tentando dizer, eu entendi, que provoca aquilo ali, qual é o meio que ele tem, o modo que ele tem para agir para essa obsessão, que justifica isso. Uma dívida moral ou material. Sim. Então, mas é obsessão. Sim. Mas esse direito que tem, comentou ali, que ele pode estar agindo sobre o outro, pode. Mas ele também poderia estar perdoando. Né? Sim. É a opção dele também. Isso seria evolução. Tem uma coisa muito bacana que vocês falaram, que legal. Posso continuar ali? Pode, claro. Então, peço licença. Veja, tudo isso que a gente falou da onda, por exemplo, perfeito, bem colocado, tudo. Mas tem uma palavra que vocês falaram ali, quando a gente está evoluindo. O que é essa evolução que nos facilita a não sofrer essa intervenção, essa interferência da vida? Uma palavra: filtro. A nossa evolução, o nosso aprendizado é filtro. Olha como o paralelo com as coisas materiais, assim, que a ciência vem caminhando, até outro filme no livro ali, Emmanuel, que ele colocando que não freia a ciência, né? Não bate contra, deixa ela andar, que ela se aproxima mais do espiritual. Né? Dentro da inteligência média que nós temos aqui, o que eu estava falando, explicando, todo mundo que já são pessoas, talvez, pensa como é que nós iríamos falar sobre isso, uma interferência dessa. Será eu, antes da descoberta dos efeitos magnéticos das ondas de rádio, para exemplificar. O que era um aparelho de rádio antigo? Você ligava numa estação, interferia na outra, no aparelho. Você não tem mais escuta. Muito bom. Por quê? Porque você tem filtro, né? Você evoluiu o produto. Esse produto é nós, é o nosso ser. Esse estudo que a gente vai fazer, a gente vai colocando filtros. Elas vão vir. Não é que elas não vão mais nos atingir. Elas vão atingir. Claro, estão aí. Atingir no sentido de transpassar. Porque você pode fazer uma experiência da física aí,
Com a luz ou a onda de rádio, então, basicamente o mesmo espectro, só que frequências bem altas, distantes uma da outra. Se você injeta uma luz azul, amarelo e azul, o foco nele com a luz amarelo e outro azul, onde elas se pegam, vira verde. Elas se passam e mantêm a propriedade. A onda de rádio, essa interferência de pensamento acontece mesmo. Quem não pode estar aqui de repente, me permite fazer que bobagem que eu estou inventando. Não está atingindo ele. Porque ele se preparou no nível de se encontra, a gente não está dizendo que seja mais do que alguém, mas você já tem o teu filho. E assim cada um tem. Assim como você vai colocando componentes dentro de um circuito, você vai melhorando ele, vai deixando ele mais limpo, nós vamos fazendo isso na gente. Não na parte material, mas no caso aqui, na nossa parte emocional, nossa parte espiritual. Nada mais é do que a gente ter filhos. Por isso que as ações vão acontecer, o cara vai fechar no trânsito, como vai te incomodar, né? Um pensamento eu não gosto dele, te odeio, passa por ti, até ser outro, sempre vai. Mexe contigo. O exemplo do veículo eu acho que é bem fácil de entender, né? Porque alguém passa por mim, por mais que eu tenha feito alguma coisa errada, ele me fechou, me xingou, geralmente a gente revida, né? E quando eu exatamente estou nessas condições, eu não revido. Ou eu reconheci que fiz alguma coisa errada, né? Ou reconheço que ele fez alguma coisa errada e tudo bem. Foi algo que passou. Só um exemplo de falar de trânsito, eu acho que eu tenho bastante problema com trânsito. O Gui não tem, né? Eu tenho, estou melhorando, para ver o também me xingar. E ontem aconteceu uma coisa que eu fiquei surpresa com isso. Eu fui entrar com o André, eu botei o bico do carro, ficou um pouquinho mais do carro, veio passando por você me xingar. Eu peguei e mandei um beijo, assim pra ele. Ele olhou pra mim e começou a rir, e eu comecei a rir. Eu disse, meu Deus, eu vou rir um pouquinho. Eu fiquei surpresa. Talvez a intuição que alguém me deu, eu mandei um beijo e ele riu depois e eu fiquei também. Então, assim, é uma coisa que eu tenho dificuldade. Mas eu tenho problema. A pessoa que faz isso no trânsito, não adianta tu te nada, porque tu não vai conseguir curar ela. Ah, sim. Eu tenho essa dificuldade, foi muito engraçado. Agora que eu mandei um beijo pro pai. Ô Gui, se quiser pegar o exemplo e mandar beijinho. Pessoal, vamos centrar. Ela já te passa a palavra. Isso da obsessão tem muito dessa questão do direito que eu tenho. O direito que eu acho que tenho, ou que eu criei para mim. Sim. O direito que eu criei. Exatamente isso. Eu tenho o direito de ser melhor, eu tenho o direito de dizer o que eu... A gente não tem direito a nada. A gente tem dever. E o nosso dever é aprender. É aprender com os nossos erros, né? Aprender com o nosso passado. E toda vez que, na verdade, um obsessor, assim como eu, inclusive fisicamente, né? Me vejo muitas vezes obsediando alguém e consigo refletir já hoje. Isso, na verdade, é um vitimismo, muitas vezes também meu. Sim. Onde eu me coloco na posição de vítima. Daquele algoz. Mas será que eu também não estou falando agora até mais fisicamente, né? Será que eu quantas vezes não estou sendo algoz no meu trabalho com o meu chefe? Por que sempre o chefe que é o algoz do empregado, né? E nunca o empregado é o algoz do chefe? E vice-versa. Mas levando para o lado da obsessão é isso, sabe? Está se falando aqui disso. Eu tenho o direito de te cobrar. Não, quem tem é Deus. E a gente confia muito pouco em Deus. E é difícil mesmo. Eu sempre ouvia a Lid falando aqui que Deus, deixa na mão de Deus, deixa. Meu Deus, não é assim, eu não consigo deixar na mão de Deus. Do jeito que ela deixa, que bom que ela deixa. Mas eu ainda não estou pronta. E tá tudo bem, mas isso não me dá o direito
de querer cobrar de alguém alguma coisa, né? Então a gente tem que deixar esse para frente que vai, pelo que eu estou refletindo aqui, né? Seria uma coisa assim, ó, a partir daqui porque, sei lá, fui assassinada, né? E aí partir daqui me achando no direito de vir cobrar a justiça daquele que me assassinou. Ele vai ter que acertar as contas dele mais cedo ou mais tarde. Eu estou falando como se fosse algo muito fácil, né? Eu acordei do lado de lá e pensei a mesma coisa que eu estou falando aqui. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Eu só estou dando um exemplo, porque eu sei que a hora que eu passar por lá de lá, eu também não vou pensar assim, não vou fazer, né, santa. Mas o correto seria isso, né? Ele vai, uma hora, ele vai ter que pagar, é o dever dele, pagar por isso, por ter atentado como algo que para Deus é a máxima, que é a vida. E a parte interessante disso é que Deus não cobra. Quem cobra de nós é nós mesmos. A nossa consciência nos cobra a nos melhorar. Né? Sim, é uma lei. É a lei de Deus, então ele O quê? vai ter que pagar. Então, nós estamos pegando o gancho do aqui. Também meio que o que a Lina falou ali da questão de se bloquear quanto a pensamentos, a energias que alguém pode estar emitindo. Né? Eu vejo muito esse filtro que o Osni falou, como a gente. A nossa melhoria vem consequente aos nossos pensamentos, a harmonia, tudo isso que o Paulo falou. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, vendo esse tipo de música, não me leva para um local legal. Esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui não me leva, começa a ficar bravo, me deixar raivoso. Então, tu vai se conhecendo, vai vendo o que realmente te deixa ruim e ocupando esses espaços com coisas boas. E eles vão nos filtros. Né? Então, a gente vai colocando, porque aquele lugarzinho vai ficar vazio de repente. Então, você tem que colocar algo de bom ali. Né? Uma leitura, um outro tipo de música, enfim, se conhecendo, tu também vai vendo que te deixa mais em paz. Né? Então, às vezes, a gente se preocupa muito em bloquear o que de repente não nos faz bem, querendo simplesmente bloquear. Né? É aquela coisa do quarto escuro. Eu consigo expulsar a escuridão, eu não consigo expulsar a escuridão, mas ele lá no tempo todo acende a luz. Então, eu vejo mais ou menos esse exemplo assim, também de como a gente vai conseguir se bloquear dessas coisas. É isso aí. Mais algum comentário? Seguimos. Obsidiado. Vítima e responsável em busca de transformação. Por que responsável? Porque se eu tenho uma cobrança, muitas vezes essa cobrança excessiva me faz buscar melhorar, me faz transformar, me faz buscar alguma coisa para tentar entender o que está acontecendo. Né? Então, muitas vezes eu busco essa melhora, e aí eu venho cair no centro espírita, e aí acontece toda essa transformação que o guia acabou de falar, que não é de um dia para o outro, que às vezes leva a várias reencarnações, né? E existem alguns... como é que eu posso dizer? Algumas informações, e aí eu não sei se ela realmente tem veracidade ou não, mas ela diz que se eu estou numa doutrina espírita ou espiritualista, é bem provável que eu sou remanescente de outro planeta. Se eu estou ainda na religião e não acredito numa reencarnação, muitas vezes, provavelmente, eu ainda sou desse planeta. E ainda tem essa transição. Muitas vezes, muitos espíritos vindo para cá, talvez nós já deveríamos estar lá na frente, né? E eles que ainda estão passando pelas fases iniciais das religiões. Não que o espiritismo seja diferente. Mas também não sei se é verdade, eu só li. Receptividade. Algum comentário? Quer falar? Pode. Não?
Quer falar, mano? Receptividade às sugestões negativas. O obsidiado muitas vezes recebe passivamente a sugestões mentais negativas do obsessor, acolhendo-as e permitindo que influenciem seus pensamentos e emoções. Essa receptividade pode ser resultado de frequências morais e emocionais. Aquilo que a gente comentou, né? Se a minha vibração está numa sintonia um pouco mais baixa, eu vou, muitas vezes, aceitar ou, pelo menos, escutar as intenções que ele está me passando. Se a minha frequência for um pouquinho maior, né, eu vou estar em uma vibração diferente e eu não vou receber essas intuições. Dúvidas? Então, no positivo, não posso dizer que é meu anjo da guarda? Pode. Ou alguém que gosta muito de ti, que está ali e te influencia positivamente. Então, vamos dizer, tudo bem? Não. Aí não seria obsessor, mas Não seria obsessor. Podemos tratar dessa forma. Ou alguém que gosta de ti. Podemos tratar como alguém que gosta muito de ti. Porque esse é um ponto interessante, né? Muitas vezes a gente acha que só eu tenho um anjo da guarda, eu só tenho o meu mentor. Nós temos uma imensidão de espíritos, e uma imensidão muito grande de espíritos que querem bem, né? Quando a gente chega num patamar, por exemplo, de Chico Xavier, né? Ele já não vê, acredito eu, mais negativamente. Ele vibra positivamente para todo mundo, né? Então, assim, como ele, existem centenas de milhares de espíritos já encarnados. E muitas vezes eu estou em algum lugar e um espírito desse está passando e me influencia positivamente, né? Ou pode ser meu anjo de guarda, ou qualquer um que gosta muito de mim. Às vezes um parente meu que já está numa vibração um pouquinho melhor foi designado para vir ajudar. Então, vou lá ajudar ela porque ela está passando por essa dificuldade, então a gente vai tentar intuir a ela ir no centro, por exemplo. Né? Eu acho que foi na semana passada que teve um relato, acho que foi, sobre uma pessoa que queria se suicidar e estava passando pela frente do... Eu vi num podcastzinho, uma livezinha, que a pessoa estava querendo se matar e saiu de casa... Eu não sei, eu vi em algum lugar. A pessoa passou e viu a casa espírita acesa e resolveu entrar. Alguém intuiu para ela entrar. Ela nem sabe por que entrou. Aí chegou lá, conversou com alguém, estava prestes a se matar, não se matou, foi embora melhor. Ou seja, ela estava ali transtornada e alguém que gosta muito dela, o anjo de guarda, não sei quem foi, intuiu ela a entrar. Ela entrou e sentiu energeticamente a vibração, conversou com alguém e aí tomou por decisão não mais se matar. Gostaria de entender um pouco, quanto esse espírito, que é o espírito obsessor, é um espírito homem-deus. Na minha visão, porque eu venho de uma outra religião, o que fazer para esse espírito, que é um espírito praticamente que está ali para prejudicar as pessoas, né? Qual é a doutrina que é feita para que esse espírito volte a ter uma luz ou volte a conviver no mundo dele, mesmo sabendo que isso é errado e ele não aceita? Na minha visão, e aí agora eu vou te dar é meu, tá? Acredito que, e aí depois alguém pode complementar também, acredito que todas as religiões, ou todo núcleo de pessoas que está em vibração, em oração, seja um ponto de socorro. Seja a religião que for, né? Todas elas vão ter a sua forma de ajuda. Aqui na doutrina espírita, mais diretamente na parte de desobsessão. Na Igreja Católica, participando lá dentro, vendo as pessoas se transformando. E aí, em todas as religiões, né,
acredito que na equipe espiritual, né, e isso não é acreditar, eu tenho certeza disso, que em todos os centros religiosos e que existe uma equipe espiritual que trabalha de forma um pouco diferente, talvez, do que a gente trabalha aqui, diretamente, né, mas que todas as religiões são um ponto de socorro, né? Agora, vai fazer a pessoa mudar? Não, vai depender do que ela quer buscar para ela. Muitas vezes, e isso a doutrina traz para nós, e o livro Céu e Inferno traz muito dessas passagens, né, dizendo que eu posso ficar reencarnação e reencarnação achando que eu estou no direito de cobrar. E fica um looping, né? Muitas vezes, eu vou pegar o exemplo de eu e ela aqui, só um exemplo. Nós somos ruins, então eu estou desencarnado e eu fico cobrando dela. Aí ela desencarna e ela fica cobrando de mim. E aí vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até chegar num ponto que alguém resolve quebrar esse laço. Alguém resolve buscar uma religião e dizer que não quero mais isso para a minha vida, quero mudar, quero começar a mudar. Mas essa mudança também não acontece de hoje para amanhã, porque eu tenho um lastro de várias reencarnações cometendo atrocidades. Então não vai ser numa simples reencarnação que eu vou, né, virar um santo. Mas acontece algo bastante importante. Eu vou quebrar aquele ciclo, porque eu não quero mais, né? Eu não quero mais cobrar dela. Quando eu for para desencarnado, eu não vou voltar a cobrar dela. Então a gente cortou o ciclo. Não vai ter a ver mais aquele looping. Vai e volta. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Também não adianta, né? Estar numa religião, ou de uma religião, seja ela qual for, não querer estar. Tu não vai sair em consequência de tu estar. Tu vai precisar mudar. Tu tem que querer. Sim. Não adianta. Não adianta toda quarta-feira. Quando eu posso também, eu aqui e não preciso vir para escutar vocês para mudar a minha concepção de vida e a minha maneira de ver a vida. Eu acho que ninguém é mais perfeito que outros. A gente é ser humanos e temos nossos erros. Sim. Se a gente quer buscar uma paz de espírito, escolhemos o que quer criar. Por isso que essas pessoas eu venho acompanhando. Eu vejo que as pessoas que estão aqui com fé, cansadas do trabalho, mas estão aqui escutando a palavra de vocês. Isso é o que acontece. Isso é o que a gente busca, não só vocês, como nós aqui na frente. O objetivo é mútuo, né? Porque não somos melhores que ninguém. Só pegamos a responsabilidade de estar aqui na frente falando. Mais algum comentário? Com relação ao vício e a obsessão, assim, para mim, a gente identifica o vício quando a gente tem um hábito e esse hábito ele é de alguma forma confrontado, assim. E eu encontro uma resistência interna para largar esse hábito. Essa resistência interna, eu acredito que está ligada a algum instinto, mas ela necessariamente ela está ligada à obsessão, porque às vezes eu tenho a minha vontade de parar. E mesmo eu tendo a vontade de parar, eu tenho muita dificuldade. É uma dificuldade que parece que, às vezes, ela é mais forte do que a vontade de parar, sempre que a vontade de parar é o meu pensamento, eu quero parar. E mesmo assim, tem alguma coisa ali que te cobra. Só que o meu desejo, muitas vezes, é mais forte do que a minha vontade. E aí a gente tem que transformar esse paralelo, porque uma coisa é eu reconhecer. Né? Eu reconheci que eu preciso parar de beber. Não sei porque que eu estou batendo tanto nessa tecla. Eu decidi que eu quero parar de beber. Né? E aí, muitas vezes, eu estou em casa e eu ainda tenho uma cerveja na geladeira e tenho aquela vontade, o desejo. O desejo por quê? Porque eu ainda tenho desejo daquele vício. Ainda estou viciado naquilo. Só que
é aí um confronto, porque eu já não quero mais, mas eu continuo tendo o desejo. E aí vai ter o tempo que eu vou realmente, a energia que eu vou botar em cima para que a minha vontade seja maior do que o meu desejo. Quando eu mudar isso de lado, de balança, o desejo vai se diluindo. O que dá força para o desejo O teu instinto, tudo aquilo que tu trouxe, a tua vontade, a atitude. Porque, só um pouquinho, porque fica difícil, porque você, quando tem determinado vício, você está associado não a um espírito, a uma entidade. Você está a um grupo e muito grande que se utilizam de você para também fazer uso daquilo que você está usando. Essa que é a dificuldade. Te conhecem profundamente porque sabem do que você gosta. Então, aí começa a provocação. Sabe? Quando você toma uma posição de não querer, eles ao mesmo tempo tomam uma posição para dizer assim, não, mas ele gosta disso, vou colocar o Glenn falou em música, vamos colocar assim, vou colocar uma música lá. Aquela música vai fazer ele lembrar de coisa. É dessa forma. Então, você tem que ter uma vontade ferrenha para sair Vai do acontecer. vício, seja ele qual seja. Vai acontecer de teus amigos te ligarem para beber, vai acontecer de tu passar na frente de um bar e alguma coisa te fazer olhar para dentro do bar e ver todo mundo bebendo e tu vontade de beber. Então, assim, vai ser induzido a uma série de coisas a te voltar àquilo que tu estava fazendo. Só que a persistência e a vontade, ela tem que ser forte o suficiente para que isso supere essa vontade. Porque daqui a pouco ela vira de lado e eu consigo superar isso. Só que não é algo fácil. Falando aqui, né? A gente falando aqui parece ser tão simples, né? Parece que a gente vai sair na porta e tudo se transformou, mas não é. E muitas vezes a gente sabe de tudo isso e não consegue colocá-lo em prática. Essa é a parte mais difícil. Não conseguir colocá-lo em prática. Tem o vício, que é uma fuga da realidade, né? Esse é um pouquinho mais difícil de controlar. Porque, assim, ó, eu acho que tu utilizou, tá tudo bem, e para aí. Mas aí, ele sempre dá um jeito de que aconteça alguma coisa para te procurar e se livrar daquele pensamento ruim, ou se livrar daquela situação ruim, e aí tu vai lá e utiliza, né, o que te dá essa fuga. Mas Aí, só que ele nunca vai enfrentar o problema de frente, e ele nunca vai ser resolvido, né? ele vai então, porque... ele sempre vai na fuga. Sim, mas Vai na fuga. E aí, quando tu para e enfrenta, tipo, ó, aconteceu, pô, vamos lá, vou enfrentar de cara mesmo eu tenho que... E aí acontece todas as provas que a gente tem na vida, e aí principalmente das nossas emoções, para que a gente chegue no outro lado e diga, não, realmente agora eu consegui, porque eu consegui passar por isso e aquela aprovação. Último comentário. Autoconhecimento e tempo. É uma receita, tem que ter paciência. Sim. Porque senão não acaba se frustrando e vai Sim. de novo, se esconder de novo. Com certeza. Precisa de tempo, de vontade e o principal, se autoconhecer. E aí o autoconhecimento começa nas obras básicas, em toda a literatura que a gente tem, né? Seja ela espírita ou não espírita, né? Tem muita obra trazendo muitas informações boas. E aí depende o quanto a gente quer buscar. Porque hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem uma série de informações que é muito fácil. A maioria dos livros hoje a gente baixa na internet. E outra, não preciso nem ler, né? Existem programas que leem para mim. Então hoje está muito fácil. Basta a gente realmente querer. Nosso horário chegou ao fim e aí na próxima aula a gente está seguindo. Gui?